Oiês, tudo bom, pessoal? Olá, tudo bom? Como é que vocês estão? E aí, viram o cabelo da nossa amiga como tá bonito? Cheio das trancinhas? Gente, agora, finalzinho de ano, para iniciar 2025. Uma nova fase. Uma nova fase. Eu tô aqui com esse cabelo. Maravilhoso, Isabel. Gostaram? Depois vocês comentem aí se vocês gostaram desse cabelo. Porque de todos que ela fez, esse daí é o que eu mais gostei, gente. Você gostou mais desse? Gostei mais desse. Aquela outra, eu tinha gostado daquela outra, mas aí eu vi agora você gostou. Gostei mais dessa. Maravilha. Aí vocês dão uma olhada nos outros cabelos aí da Isabel para vocês falarem qual que tá mais bonito. E hoje, gente, eu vim de coquinho assim, de piranha, porque adivinha. Não conseguia, assim, fazer aquela super produção daquele bob pro meu ficar bonito. Os bobs. Aí eu falei, o que uma piranha não faz na vida de uma pessoa, né? Prendeu ali. Prendi ali, já era, Tá linda. Mas tô bonita também, né? Tô bonita também. Amiga, e aí, como é que nós estamos? Vamos encerrar o ano. Passamos um 2024 cheios de altos e baixos, muitas emoções. Muitas emoções. E aí, mas acho que vencemos esse ano, né? Mais um ano de Simples Assim Podcast. Sim, no ar. Acho que esse ano foi muito bom para o Simples Assim. A gente iniciou a nossa segunda temporada, né? Com um cenário novo, feito com todo carinho pro pessoal de casa. E acho que a gente trouxe assuntos bem bacanas aqui. A gente conseguiu trazer também entrevistados maravilhosos. Sim. Né? E ter esse retorno das pessoas, né? O pessoal de casa assistindo, curtindo, comentando, compartilhando. A gente naquela nossa expectativa de chegar aos nossos 15 mil, que se Deus quiser vai acontecer em 2025. Falta pouquinho, gente. Eu queria que fosse um presente de Natal, né? 15 mil, mas a galera não quis dar esse presente pra gente. Mas vai ser uma coisa bacana para 2025. A gente vai chegar lá. Bom, eu tô Tá crescendo. Parado nós nunca tivemos. Nunca tivemos, isso. Imagina. Mas aí é isso, galera, vamos lá. Vamos dar essa força para a gente trazer cada vez mais conteúdos melhores, né, Isabel? A gente conversar mais com vocês, porque assim, tinha um programa na minha época na televisão que chamava Vida Inteligente na Madrugada. Aí eu acho que a gente precisa um pouco mais de vida inteligente nas redes sociais, né? Conteúdos mais... Porque tanta frivolidade, tantas coisas... Que também é legal o entretenimento, né, Isabel? Você olhar tem uma hora coisa... que você quer só rir mesmo, não quer pensar em nada. Não quer pensar em nada, você está mais afim mesmo de se divertir. Mas as redes sociais, que é um mundo vastíssimo, precisa de ter mais um pouco de vida inteligente, né? Sim, claro. A gente conversar mais, dialogar mais, pensar mais sobre as coisas. Então, eu espero que vocês... curtam, comentem e compartilhem. Tem que entrar lá. Por favor. Tem que, né, nas nossas redes sociais, seguir, no YouTube. No YouTube, botar o sininho lá. Se inscrever e fazer todo aquele nosso ritual. E aí, passando, né, para outras pessoas estarem também conhecendo o nosso canal. Vocês sabem que vocês podem sugerir também pautas, né? Pautas, assuntos legais. Nós já recebemos várias sugestões de pauta que nós fizemos durante o ano, e as próximas 2 ou 3 pautas de 2025 é sugestão da galera também. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Você vê que a gente, final de ano, o pessoal está querendo descansar, né? É um recesso para voltar com toda a energia. A gente já está pensando nos programas de 2025, mas tudo bem, vamos também depois dar uma paradinha, né, Sandra? Não, nós vamos dar uma paradinha. Vamos dar uma paradinha. Esse fim de ano o pessoal começa a refletir, o que aconteceu esse ano, o que eu posso melhorar, as promessas. Vocês também são assim? Eu já fiz minha listinha, Isabel. Fez a listinha? 5 itens a minha listinha tem, que eu acho que será o possível de realizar. 5 itens. Só uma pessoa com o pé no chão. Né? O que adianta botar 20? 20 que não vai conseguir. Vou botar 5 e vou conseguir. Bom. E vou me achar vitoriosa. Eu ainda não fiz a minha listinha, mas eu vou fazer. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Falando em audiência, em engajamento, a audiência, claro, né, indica a minha idade, né? Aí depois fala audiência, depois fala engajamento, para tentar ser mais moderno. Tem uma coisa aqui para te contar. Eu já te contei, mas não vou contar para todo mundo agora. Vamos. Coloca aí, Cauã, o perfil da Eliane Gomes. Tá vendo a Eliane Gomes? Então, ela é uma baiana evangélica. É só isso que fala dela aqui, ó.
Ela é de Salvador, da Salvador. Bahia, evangélica, a carinha dela lá. E ela tem 61,4 mil seguidores. Você sabe o que ela fez, Isabel? Eu sei. Conta pra turma. Gente, nós fizemos um programa aqui, vocês vão lembrar, sobre aquela série, né, do Ayrton Senna. E colocamos aqui em xeque a participação dentro da série da Adriane Galisteu, da Xuxa, aquela coisa. E aí, justamente, a Eliane pega esse corte que a gente fez nas redes sociais, né, Sandra falando que era documentário, a série era mentirosa, que ela não ia ver, e a gente começou a discutir sobre isso. A Eliane pegou o nosso corte e reproduziu na página dela. Repostou. E olhem o que aconteceu. Coloca aí, Cauã. Aí tá aqui, ela repostou, botou uma tarja aqui embaixo, outra tarja lá em cima, tá vendo aqui, ó? 1,4 milhões de visualizações. Gente, é quase 1,5 milhão. De visualizações. E pode chegar, né? Porque você tinha me dito que era 1,3 milhão, agora a gente viu hoje 1,4 milhão. Então a gente, estamos chegando até na Bahia, gente. Olha que maravilha olha isso. Então, para vocês verem qual é a importância, inclusive, da gente produzir cada vez conteúdos melhores, debates melhores, e vocês seguirem a gente, porque o conteúdo chega mais longe. E a Eliane, nós estamos tentando entrar em contato com ela, para conhecê-la, para ver, porque também, vou te falar, de todos os posts que ela tem de 100 e poucos mil, tem de 50 mil, 40 e poucos mil. Mas de 1 milhão e 400 mil, de 1 milhão e 400 mil só tem o nosso. Só tem o nosso. Então, o nosso corte também deu para ela um alcance grande. Nossa. Um alcance grande. E ela, ao repostar o nosso corte, deu também pra gente uma visibilidade muito grande. Ela não marcou a gente. Nós vamos lá nos comentários deixar os nossos links lá e tal pra galera. Ela não nos marcou, não sei por quê. Mas, de qualquer maneira, mesmo assim, é fazer que o conteúdo nosso chegue em tudo que é lugar. Chegue em mais lugares, né? Alcance mais pessoas. E, gente, se vocês conseguirem entrar lá e verem do jeito que a Eliane colocou, vocês vão ver também os comentários tem de tudo. Tem de tudo, tem muito comentário, Isabel. Tem muito comentário. Muito comentário. Eu não cheguei a ver, mas eu acho que é mais de 40 mil. Tem uma coisa, ou 4 mil, alguma coisa assim. Deixa eu abrir muita aqui, coisa. Muita gente falando do assunto. Muita gente falando do assunto. Inclusive que nesse corte a gente fala que a Adriane Galisteu ela vai botar a versão dela. Tem 1.055 comentários, 2.174 favoritaram. Olha. E 916 compartilharam. E 47 mil curtiram e 1 milhão e 400 mil assistiu. Olha isso. Gente, explodiu, né? Explodiu. E nesse corte a gente fala de que a Adriane Galisteu está pensando em fazer a versão dela, contar a versão dela desse 1 ano e meio que ela ficou com o Senna. E aí várias pessoas falam, se ela fizer, eu assisto. Concordo com ela aí, no caso com a Sandra. Não vou assistir não, que é tudo mentira. Assim, muito legal a participação da galera também. Muito bacana. Bom, mas hoje a gente vai falar... Cauã, chama a vinheta pra gente começar o assunto principal do programa. Então, Isabel, hoje, além de comemorar que a gente está chegando em todos os recantos do Brasil, nós vamos falar de um assunto também bastante complicado, né, amiga? Sim. O que é? Mas é um assunto complicado que eu acho que atinge a maioria da população do planeta, né? Não é nem uma coisa específica nossa, né? Brasileira do Rio de Janeiro, não. Esse é o mundo inteiro. Eu não sei se o pessoal de casa já ouviu falar numa expressão em inglês. A gente não gosta muito dessa coisa, a gente já fez até um programa sobre isso, mas é assim que está sendo usado. Brain rot. Alguém sabe o que é brain rot? Eu, como não sou boa de inglês, fui lá traduzir, né, amiga? O que é brain rot? É podridão cerebral. Nossa, isso é forte. Forte, né? Porque acho que é por isso que fala inglês, né? Que o pessoal não entende. Não entende e o inglês fica meio chique, mas traduzindo desse jeito para o português, você falou, é podridão cerebral. Nossa, gente.
Aí tá mostrando o que é isso, que os cérebros das nossas crianças, dos nossos jovens, tá ficando desse jeito aí. E eu quero te dizer também que não é só das crianças e dos jovens. Eu tenho que dar meu depoimento pessoal. Você sabe que eu sou boa de dar depoimento pessoal. Dos adultos também, gente. Adultos e velhos. Porque assim, eu, Isabel, tenho essa mania de ficar muito, tá certo? Nos shorts, no TikTok, nos Reels e tal, olhando os vídeos. E, enfim, o tempo todo, quando eu vejo, estou 2 horas lá vendo um monte de vídeo. Agora, vou te falar uma coisa. Sabe o que está acontecendo? Eu estou sem paciência de ver vídeo acima de 1 minuto. Parece que, nossa, muito longo. Tá muito grande pra você? Não quero ver. Aí eu me toquei. Porque a gente acha que quando ficam essas teorias da conspiração que a gente fala, imagina, o que isso vai... Isso não pode ser, isso não é assim, isso estão inventando e tal. Aí... comigo não vai acontecer isso. Eu já tenho meu cérebro formado, eu não vou me deixar envolver pelas... Mas não é, amiga. Eu dei uma lida nisso, porque quando a gente foi falar do programa, aí eu me toquei que eu também estou assim. O que acontece? Você vai condicionando o seu cérebro a uma determinada coisa e aquilo fica condicionado. É um negócio impressionante. Outra coisa também que a minha filha me chamou minha atenção agora, que ela veio passar as férias, eu estou assistindo uma série, aí eu já estou achando que aquele episódio não está muito, eu vou lá e adianto já para passar para frente. Nossa, tá sem paciência. Então, isso é uma coisa... O teu cérebro já está entendendo que se for mais de 1 minuto, já não tá legal. Não tá legal. Então, é uma falta de paciência, uma falta de... Eu até comecei a ler um livro agora. Mas antes de você... E para acabar com essa história de ficar nisso, eu já até comecei a ler um livro. Mas antes de você perceber, quer dizer, ficar dessa forma, o seu cérebro está condicionado, 1 minuto, 1 minuto e meio passou disso, você assistia coisas maiores sem problema antes? Totalmente. Antes de você se entregar às redes sociais? A esse vício? Amiga, eu sou uma pessoa que na minha juventude era amante do cinema europeu. O cinema europeu era aquela coisa, vocês podem procurar no Google. O cinema americano era aquelas cenas rápidas, movimentadas, passa de um lugar para o outro, muito dinâmica, uma música rápida e tal. O cinema europeu eram tomadas longas, diálogos longos, uma coisa mais... malevolente, assim, uma trilha mais tranquila. Eu sempre gostei muito de cinema europeu. Então, assim, tipo... Não era uma pessoa acostumada a essa rapidez. Sim. Tá certo? Até porque eu conheci celular, eu tinha 30 anos, 30 e poucos anos. Sim. Agora você imagina, se o adulto, né, você, uma mulher que é acostumada, né, gosta de cinema, lia e fazia um monte de coisa, o seu cérebro, você conseguiu, né, ficar com esse condicionamento, que passou de 1 minuto, 1 minuto e meio tá grande, você imagina o que o uso do celular, de forma excessiva, como está acontecendo, causa no cérebro de crianças e adolescentes. Então, assim, além de tudo, você cria crianças e jovens ansiosos, né? Muito. E as pessoas não sabem, porque as pessoas estão em depressão, de repente. As pessoas não querem gastar energia a mais. Quando a gente era criança, a gente jogava bola, queimado, pique bandeira, corria. Gente, se você deixar um jovem, uma criança... ela vai estar no celular o tempo inteiro. E eu vou te falar uma coisa, é uma coisa que é responsabilidade nossa, eu vou te falar por quê. Porque é muito mais fácil a gente botar um tablet na mão de uma criança para ela parar de incomodar. Exatamente. Do que ir brincar com ela, do que desenhar com ela, do que sair com ela, do que ficar correndo pelo quintal com ela. Por quê? Porque a gente quer ter sossego, porque a gente quer ter porque você está ocupado fazendo algum trabalho. Exatamente. E você deu aquele telefone ali. A gente vê hoje crianças, gente, 2 anos, mexendo perfeitamente no celular, né? Já vai com aquele dedo miúdo, faz assim. Já nasce sabendo usar o touch. Né? É a geração digital, né? Já sabe usar o touch, já sabe o desenho que quer, se não for aquele, não serve. E aí fica vidrado. Eu mesma, que tenho filhos adolescentes e criança, né? Que a Isadora só tem 11, o Péricles 14. Tô passando um perrengue lá em casa com esse negócio. Né? Porque os jogos são todos online e a turma toda joga. Então, quando você acha que eles estão brincando entre si, quando você olha, está todo mundo no celular jogando online. Então, estão os dois aqui,
Ela jogando com as amigas, ele jogando com os amigos e todo mundo falando como se tivesse uma reunião. Eles falam como se tivesse... Se a gente estiver em outro cômodo da casa... Você acha que tem uma multidão que ali. tem uma multidão reunida, brincando, falando, jogando. E é impressionante. E se a gente deixar, acorda... E vai até o fim da noite jogando. Eu tô com esse problema lá em casa. E já tive esse problema do Péricles, inclusive colocar o telefone para despertar mais cedo para ele jogar. Como assim? Para a escola, às vezes, é um sacrifício para levantar, mas para jogar, acorda e vai jogar. Isabel, você estava falando, me veio a memória aqui. Você lembra que no nosso tempo, não sei você, porque talvez, como você teve uma infância muito dificultosa e tal, mas, por exemplo, eu que fui de classe média, a gente tinha muitos jogos de tabuleiro em casa, jogos de war, jogos de não sei o que, de empresa, joguinhos que você ganhava no Natal, umas caixas de jogos assim, você passava o ano inteiro, sabe, reunia todo mundo para jogar. Assim, aí reunia a família, reunia, sabe? Aí eu brincava também de teatro em casa, brincava de cantar, brincava de não sei o quê. O que você fazia quando você Não, eu não tinha os jogos, mas eu brincava muito com amigos, não os virtuais, mas amigos reais. De carne e osso, né? Então a gente brincava muito, era jogar bola, jogar queimado, pique bandeirinha, corria pra caramba, subia em árvore. Vivia na rua com os pés sujos, Vivia na rua com os pés sujos, empoeirado. Então a gente tinha essa coisa que hoje está se perdendo. Brincadeira de roda, a gente não vê mais isso. Brincadeira a gente brincava. Roda, cara, a gente brincava muito. Eu brincava fazia muito brincadeira de roda com os amigos, fazia na escola. A escola, na hora do recreio... Era uma diversão. Era uma diversão. No meu tempo era uma diversão. A gente queria o recreio, primeiro, para comer. Sim. Segundo, para brincar. Então, era pulava corda... Brincadeira de roda, era muita coisa legal. Sabe aquela brincadeira? Chicotinho queimado é muito bom. Quem olhar para trás... Gente, é isso. Sabe? A gente era criança. Né? Eu brincava muito de corda. Elástico, você brincava de elástico? Elástico, nossa. Nossa, que aí o pessoal ia dificultando. Aquelas brincadeiras de corda que você entra e sai, lembra? Lembro. Tinha que... E aí aumentando a altura, lembra? A altura Então, eu acho que esse é uma coisa Deu até saudade, gente. Olha. Maravilha. Então, eu acho assim, essa coisa, eu me lembro na minha... Chupava a manga do pé. Isso aí. Maravilha, gente. Chupava a manga do pé, chupava caqui do pé. Sapoti. Tem essa fruta? Sapoti. Tem sapoti. Tudo caqui, isso. Goiaba. Nossa. Aquele coquinho da amendoeira. A gente quebrava aquilo e ficava com aqueles coquinhos tudo na mão. Sabe? Muito bom, muito bom. Então, até guerra de mamona a gente fazia com vizinhos. Caramba. Uma vez nós apanhamos o burguês. Por causa que é o seguinte, lá em Ponta Porã, onde eu nasci, tem o hábito de cestear, que é dormir depois do almoço. Que é um hábito que vem dos países de língua hispânica. Então, acho que é uma coisa de espanhóis mesmo. E como lá era fronteira com o Paraguai, o pai e a mãe cesteavam. E nós inventamos de, na hora do almoço, ficar lá no fundo, e nós começamos a brigar com as crianças do vizinho e fomos fazer guerra de mamona. Fizemos muito barulho, atrapalhamos a cesta deles, aí puf, eles acordaram. Aí eles acordaram, rapaz de Deus. E eu, como sempre fui a pior de todas, corria mais devagar, foi a primeira que meu pai pegou pelos cabelos. Mas olha, então assim, agora, Isabel, voltando aqui rapidão, essa responsabilidade é um pouco nossa. E eu tô muito assim, lá em casa tem a Manu, que é a adolescente, que era enteada do meu sobrinho. Aí o que acontece? Ela passa o dia inteiro no celular, cara. Eu vou lá, pego ela, me ajuda a limpar a cozinha, me ajuda a fazer a comida, daí ela daqui a pouco some. Sabe, nem na piscina ela vai mais, nem nada. Agora eu tô querendo pegar isso aí mais como uma, sabe, uma tarefa hercúlea da minha parte. Porque eu acho que nós adultos temos essa responsabilidade. Eu já tomei minha atitude. Eu vou ler um livro, já estou lendo um livro. Ontem e hoje eu entrei no celular para ver só o WhatsApp, mensagens e e-mail. Porque agora a gente está com novos projetos aí, nesses novos projetos nosso pessoal usa muito e-mail. Então eu fico olhando e-mail todo dia para ver se tem alguma coisa e
abdiquei de ficar olhando algumas coisas assim, né? Vejo nossos cortes, nosso programa, prova e tal, mas eu estou dando um tempo para minha cabeça. Acaba que a gente vai ter que aprender, né? Aprender a não estar tão dependente das redes sociais, da internet. E isso é um exercício, né? E não é um exercício fácil, tá? E pasme, senhores, se você ficar um meio-dia, algumas horas sem ver as redes sociais, não acontece nada, o mundo está no mesmo lugar. Está no mesmo lugar. Não vai acontecer nada. Vai estar tudo no mesmo lugar, as notícias vão estar ali, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente... É como, às vezes, você passa uma mensagem, obviamente que tem coisas que são urgentes, mas você passa uma mensagem, a pessoa te passa uma mensagem, acha que você tem que responder naquele mesmo segundo. Né? E quantas pessoas a gente vê? Quando você passa uma mensagem, na mesma hora a pessoa está ali, a pessoa está conectada o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro conectado. É difícil mesmo você se abandonar esse hábito. Então, se pra gente é ruim, para as crianças... Que não conhece outra coisa. Mas a gente tem que observar. Quer passar o vídeo? Vamos passar o vídeo? Passa o vídeo. Cauã, a gente pegou um vídeo aqui. A gente pegou um vídeo de referência. Isso é certa, tá? Que eu queria aqui refletir com vocês. Como mãe de um bebê, de uma criança de 17 meses, e como uma jornalista que também estuda esse assunto, uma coisa é certa, do jeito que tá, não dá. A gente está criando uma nova geração ansiosa. E a gente está criando isso pela permissão e também pelo exemplo. É preciso a gente se olhar também, porque somos espelhos para eles. Infâncias hiperconectadas estão causando uma epidemia de transtornos mentais pelo planeta. Brain rot, ser a palavra do ano, é a mais recente comprovação da falência da nossa capacidade de nos relacionarmos com o meio digital, de forma a ter mais benefícios do que danos. É mais uma chamada de emergência que chega para o mundo para a gente parar, pensar e mudar a relação com as redes sociais. Não apenas os mais novos, nós, adultos, talvez, principalmente. O foco desse projeto do Dicionário de Oxford é colocar mais luz sobre o tema, ampliar o debate. Esse assunto já é tão debatido, mas há pouquíssimo consenso. O único consenso é o seguinte: não faltam estudos comprovando que o uso de rede social está fortemente correlacionado a níveis altíssimos de ansiedade e depressão. Os efeitos da atuação das redes sobre o desenvolvimento intelectual e emocional de crianças e adolescentes já está sendo mapeado pela ciência há algum tempo. Não tem mais questionamento a respeito disso. O desafio agora é a gente compreender o tamanho disso, desse problema, e como a gente cria mecanismos sociais, como sociedade, de proteção, sem tornar esse universo inacessível, porque ali também tem muita coisa interessante para a gente olhar. O dilema proibir versus orientar divide os países, a exemplo da Austrália, noticiamos aqui semana passada, que se tornou o primeiro país do mundo a proibir rede social para menores de 16 anos. Decidiu por isso, mas ainda nem sabe como vai implementar. Aqui no Brasil, o Congresso Nacional está analisando um projeto que determina que as plataformas implementem verificação de idade, controle dos pais responsáveis e proteção contra violações online para menores. Esse deve ser um tema de apreciação urgente, o que não está acontecendo aqui no Brasil. E dentro de um escopo que sabemos muito maior, que envolve regulamentação mais ampla das redes sociais. Isso tem que ser prioridade. Começa de algum lugar e aí a gente vai aprimorando. Mas tem que ser prioridade. Nossa, quando você fala a nossa é uma falência, né? A gente não sabe lidar com as redes sociais. E aí você vê um universo que a gente está vivendo de rede, que você vê pessoas que produzem algum conteúdo, alguma coisa, são 50 milhões de seguidores, 500 milhões de seguidores, 1 milhão, 3, 9 milhões. Vou dar um exemplo aqui, a moça lá do avião. Né? A moça do avião... Fez uma festa de 50 milhões de seguidores. Ela só se negou a sair do lugar dela por direito, ela não fez nada demais. Do avião. Do avião. Tá. Ela se negou lá que a mãe queria que a criança sentasse, ela falou, não, esse lugar é meu, não fez nada demais. Gente, a mulher ganhou o quê? Quantos milhões de seguidores? Mais de 1 milhão de seguidores. Ela já está fazendo publicidade nas redes sociais. Então, o que é isso também, né? Que sociedade é essa que faz esse tipo de coisa, né?
Você tem uma atitude, você é uma pessoa comum, daqui a pouco você está com 3 milhões de seguidores, né? E que sociedade é essa também que você pega um cara, tipo aquele cara, é até um assunto chato, o anestesista que estuprava mulheres na hora do parto, ao invés desse cara perder seguidor, ele ganhou seguidores. O que está acontecendo com o mundo? Então, é nesse mundo aí digital, nessas redes, que os nossos filhos estão, que os nossos netos estão, nossos sobrinhos, os filhos dos nossos amigos estão, né? Então, se a gente fica com essa confusão cerebral, você imagina as crianças, o que vai acontecer com essas crianças? Ela falou num negócio ali, Isabel, que precisa urgentemente da regulação das redes sociais, e você sabe que toda vez que toca nesse assunto tem uma gritaria, né? Ah, claro. Agora, eu queria só entender o seguinte, sabe, gente, o que acontece quando você fala da regulação das redes e algumas pessoas se levantam como se isso fosse um grande absurdo. Essas pessoas, eu acho, ou elas não estão pesquisando, ou elas não estão vendo, ou elas estão se negando a aprender, ou enfim, ou elas estão com algum problema, tá certo? Ou elas estão torcendo para que cada dia fique pior. Mas eu acho que assim, a gente tem que a gente tem que fazer de 2025, sabe, Isabel, também a nossa trincheira aqui pode ser um pouco essa também, sabe? Acho que esse tema é bom a gente analisar do ponto de vista neurológico também, social, para a gente poder aprender mais e orientar esse pessoal que é contra uma regulação das redes. Claro, mas tem que haver, Sandra, porque a criança e o adolescente, ele não tem o discernimento necessário para estar, por exemplo, selecionando o que eu vou ver ali. Como é que eu seleciono isso? Mas claro que não tem. Não tem, então você vai ter acesso a tudo. Acesso a tudo. Mas outra coisa, hoje também tem algumas coisas que eu não quero fazer apologia de nada não, mas hoje, por exemplo, você fala, mas a pessoa tem que ter liberdade para escolher. Quem tem que ter liberdade para escolher? Adulto, criança que não produz seu próprio dinheiro, não paga seu próprio arroz, não paga seu próprio feijão, como é que ela vai ter discernimento para ter alguma coisa? Não tem discernimento. Não tem. A gente precisa orientar melhor as nossas crianças. Não estou falando que tem que mandar deixar de castigo ou bater em criança. Não é isso que eu estou falando, eu quero deixar bem claro. O que eu tenho que falando para vocês é que a gente precisa saber que adulto é adulto, criança é criança, que pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. E que os filhos precisam... A gente precisa entender que eles têm que nos ouvir um pouco, você entendeu? Eu acho que é nesse sentido também que a gente precisa dar uma olhada. Essa imposição dos limites, né? Fica... Limite, Isabel, aquela linha. É a linha. Sabe? Né? Aquela linha. Vamos até, não pode ultrapassar a linha, não, né? Você entendeu? Então, assim, qual que é o limite? Sabe? Eu sou mãe e eu tô falando que é para ser assim e vai ser assim. Daí, na hora que você crescer, você faz o que você quer. Exatamente. Você está entendendo? Porque senão a pessoa não tem nenhum limite. Mas eu quero levantar uma outra questão também aqui que ela falou, né? Ela falou da Austrália, do Brasil, que a Austrália proibiu, mas não sabe como que vai fazer. Tem outros países também, Sandra. A cunhada da minha filha, que ela tem um filhinho que é da idade da Diana, ela diz que lá na Alemanha tem uma orientação que eu acho que não é lei ainda, Isabel. Sim. Mas é uma orientação de criança de X ano a X ano, 0 tela. Aí depois vai tendo de X ano a X ano, não sei de cabeça aqui agora. 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde. Depois vai aumentando. Depois 10 minutos de manhã, 10 minutos de tarde. Mas acho que, se não me engano, até 2 anos é 0 tela. Maravilha. Você entendeu? Então, assim... Hoje aqui a gente tem bebês que estão usando... Né? E agora, mas assim, existem outros países que já têm legislação para restringir o celular. A China, a França, a Espanha, a Grécia, a Dinamarca, a Itália, a Holanda. Tudo já tem lei? Já tem legislação para isso. Aqui no Brasil, o Rio, a capital, já proibiu o uso de celular, né, na escola. Nas escolas? Na escola. São Paulo tem um projeto para implementar para 2025. E agora foi aprovado no Congresso, né, um projeto da Câmara Federal, a restrição de celulares na escola, proibindo usar o celular na sala de aula, no recreio, enfim. E aí o objetivo é esse, né? Proteger a saúde mental das crianças, física, psíquica, dos adolescentes e das crianças. O que acontece?
Se eu estou no celular o tempo inteiro, eu acabo não interagindo, aquela socialização. E quando você vai para a escola, é para quê? Você vai para socializar. Vamos aprender a viver em sociedade, viver com outras pessoas. Mas se eu estou no telefone o tempo inteiro. Mas tá convivendo com gente, só que é gente virtual. É gente virtual. Né? Ninguém conversa mais, ninguém... Você já viu adolescente, por exemplo, que tem dificuldade de olhar para você e conversar? Eu já vi isso. É por causa disso, não se tem mais esse hábito. O hábito da brincadeira, de fazer coisas legais, não tem. Né? E essa coisa da ansiedade, eu sinto que é muito forte a ansiedade. Lá em casa, então, fica louco porque... O telefone, não, mas que eu marquei porque eu tenho que fazer, porque tem alguma coisa dentro do jogo que tem que... como vou dizer? Fases, e tem coisas que tem que ser melhoradas e tem que ser naquela hora que tem que fazer, né? Entendi. Não, eu vou embora, vamos sair, vamos... Mas que horas a gente volta? Ué, por que horas que a gente volta? Eu não sei. Não, eu tenho que voltar a tal hora, porque eu tenho que fazer não sei o que dentro do jogo, e eu marquei com meu amigo. Peraí. Isso então, é o quê? Isso é uma ansiedade então que está sendo causada. Uma obrigação que a pessoa tem de estar ali. De estar ali. Já vai causando ansiedade. Né? Mas o que a jornalista ali disse que é uma epidemia de transtornos. De transtornos, né? E é uma epidemia mesmo, porque o que a gente tem de ansiedade e depressão, e cada vez... na idade menor ainda, quer dizer, em adolescentes, e a cada vez essa idade vai baixando mais? Essa coisa tão grave, que saíram notícias recentes mostrando que quando o responsável, seja pai, mãe, avó, quem esteja cuidando da criança, proíbe esse uso do celular, a criança fica sem falar com o adulto. A criança foge de casa, ou o adolescente, e num estágio inimaginável, uma menina chegou a matar os avós por conta disso. Porque lhe foi negado o uso do aparelho celular. Então, você vê o que isso está causando com as pessoas. Isso é muito grave, né? Isso realmente tem que ser pensado, tem que ser levado. E é uma discussão de sociedade. Isso não é mais uma coisa assim, só de casa. É claro que tem que começar em casa. E ela fala no vídeo uma coisa importante, né? A gente é o espelho deles, né? É aquela coisa que você falou, eu me peguei o tempo inteiro aqui nesse TikTok. E é uma coisa que a gente vai perdendo tempo ali. Uma vez eu fiquei... E é um tempo meio inútil, viu? É meio inútil. Eu fiquei ali no telefone uma vez, comecei a ver um vídeo, um outro e tal, na rede social. Quando eu me dei conta, eu estava quase 1 hora. Eu estava quase 1 hora vendo aqueles vídeos rápidos, né? Uns eram até muito engraçados. Mas eu fiquei 1 hora. E aí, de repente, você tira 1 hora, às vezes, para ler? Isso que você fez agora? Não, eu vou ler um livro. Eu vou ler um livro. Eu vou fazer isso. E olha que até isso eu faço. Eu tenho um clube de livros que todo mês chega livro para as crianças. Aí, ó. Até isso a gente faz para incentivar. Mas tem que cobrar, viu, Isabel? Lê o livro. Tem que cobrar. Porque quero saber da história, quero ver, entendeu? Senão essa coisa do digital, do virtual, acaba engolindo, né? Porque você sabe, né, Isabel, que tudo você vê... Quando criou o átomo era para o bem, né? E criou a bomba atômica, tá certo? A internet também é para encurtar distâncias, é para facilitar a comunicação, é para fazer um monte de coisa, mas sempre tem aquela coisa que, então, aquela discussão entre a proibição e a orientação, tá certo? Quer dizer, não é para ser usado? Não, tem que ser usado decentemente. Tem que ser usado, ou seja, vamos regular essa situação, vamos analisar, vamos debater, vamos discutir, vamos encontrar uma saída para isso. Agora, eu acho que para mim é fundamental tudo que ela falou ali, eu concordei com ela. Apesar de ser da Rede Globo, que eu nunca concordo, né, com o jeito da Rede Globo, mas dessa vez eu concordei. Não, essa jornalista, ela faz uns comentários bem sensatos. Bem sensatos, né? Então, mas a coisa que eu achei mais importante do que ela falou ali é que a gente precisa se debruçar sobre isso, pensar e encontrar saídas. Encontrar, o que ela fala, do jeito que tá, não dá para ficar. Não dá para ficar. A gente precisa encontrar saídas para isso. Agora,
negar, ninguém precisa negar nada. O desenvolvimento tecnológico não é pra ser negado, tá certo? Agora, não, a coisa só evolui, gente. A gente agora tem que saber como é que nós vamos usar isso. É claro que você pode usar os aplicativos nas escolas, sim, de forma pedagógica, você pode usar. Isso é uma ferramenta, isso vai te ajudar. O problema é quando a pessoa não quer gastar energia, isso acontece muito com os jovens. Para que eu vou pensar aqui no que eu vou fazer se eu com um clique eu dou e aparece tudo para mim? Para que eu vou ler um livro? Sim. Você tá entendendo? Se tá tudo na palma da minha mão, literalmente. Né? Para que eu vou ler um livro para pegar esse assunto, essa referência? Eu ponho lá. É claro que esses aplicativos, a rede, tudo, a internet, ela pode ser usada de uma forma construtiva, né? De forma pedagógica nas escolas, mas sobre uma orientação, né? Sim, tem que ter essa orientação. Sim. Agora, tem pesquisas que mostram, obviamente, que os países que adotam essas legislações e são mais duros, né? Países que menos de 16 anos não pode usar, ou com essa coisa do tempo que você vai falando, vamos aqui a 10 minutos, vai subindo de forma gradativa. Eles apresentaram, as crianças apresentaram uma melhora, obviamente, no desempenho escolar, né? Na disciplina dentro da escola, e também houve redução de bullying. Aí, ó. Houve redução de bullying com o não uso ou o uso moderado. Né? Uso moderado. Então, veja você, né, Isabel? Do aparelho. A disciplina, né? A disciplina. É uma coisa interessante isso, porque, por exemplo, como você está num mundo em que tudo pode, que é esse mundo virtual, que tudo pode, tudo é possível, tudo se transforma em realidade, que, aliás, é um mundo que nem gente feia tem, você já notou isso? Só tem coisas só interessantes, só não, todo mundo bacanas, bonito. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, no mundo onde tudo pode, quer dizer, aí quando você vem para o mundo real e tem que se relacionar, realmente você tem que entender os limites do outro, né? Exatamente. Você tem que entender os limites do outro. E aí você tem que ter mais disciplina. E você tem que saber que a vida não é assim o tempo inteiro. Gostaríamos que fosse, mas ela não é. E aí quando leva o primeiro não e a frustração. Cara, isso é uma coisa impressionante, né? Não está acostumado com o limite. Com o limite, não recebe. Não vai receber não. Receber um não é uma crise monumental. É uma crise. É isso mesmo, é uma crise. Porque não está acostumado com isso. É essa geração que está sendo formada. Né? Então, você vê como que atinge um monte de coisa? A cabeça da pessoa? Não sabe. Quando vier para o mundo real, quem vai ser? Não vai ser uma pessoa emocionalmente, como eu vou dizer, não vai ter o emocional preparado para enfrentar as tempestades da vida, que todo mundo, né? Os obstáculos que a gente tem. De repente vai ser aquela pessoa que no primeiro vai desistir, né? Você imagina se nós desistíssemos nos primeiros obstáculos que a gente teve, que a gente tem ainda, sabe? É isso. E aí você começa a criar uma geração que é bem incapaz, frágil. Fragilizada. Frágil. Sabe? Porque essa coisa de você cair, levantar, encerrar ciclos e recomeçar ciclos, sim, é uma coisa que dá um passo para trás para depois você avançar. Para depois avançar, entendeu? Parece que isso é ficção científica para essa geração. Exatamente. Quer dizer, e como isso vai interferir na vida adulta dessas pessoas. Não, vai ser um adulto frágil, como você falou. Vai ser um adulto frágil. Por quê? Porque a tal da epidemia dos transtornos vai ter ansiedade, vai ter depressão, aí vai receber um não, vai achar porque é incompetente, aí se não tiver 50 milhões de seguidores, não sei quantos milhões de reais na conta, vai achar que não serve para nada. Vai ter uma... Ou acha que a vida é isso, né? Vai ganhar dinheiro como... Não estou criticando, mas isso não é para todo mundo. Não é você é influência, você vai falar, não preciso estudar, não preciso ler, não preciso fazer nada, porque vou fazer coisas nas redes sociais e vou ganhar dinheiro assim. Ei, peraí. Não é isso. Até para você criar um conteúdo assim, mínimo, você tem que, né? Tem que dar uma estudadinha, e aí você tem que ter uma estudadinha. E aí você ainda tem que ficar falando para esse jovem que é importante estudar. Olha isso. Sabe?
que é importante estudar, que vale a pena, que é isso, que é aquilo. Olha em como que a gente chegou, em que nível chegamos. Então, eu acho que nós precisamos conversar mais sobre isso. Precisamos falar mais sobre esse assunto, Isabel. Certeza absoluta, porque essa coisa do cérebro, a podridão cerebral... Brain rot. É muito isso. Porque, realmente, o cérebro vai diminuindo, a pessoa vai ficando cada vez com o cérebrozinho. Porque como é que você estimula o seu cérebro, né? Não, porque o cérebro é igual ao músculo, né, Isabel? Você tem que estimular ele. Se você não anda, se você não faz, o músculo não desenvolve, o cérebro também não desenvolve. Quando você vê um filme bacana, uma série bacana, você estimula teu cérebro. Quando você lê, você estimula teu cérebro. Se eu entro numa caixinha ali, que eu não preciso nem pensar, eu só vou fazendo assim, ó, clique, clique. Me lembrou até o filme do Charlie Chaplin, aquele que o trabalhador só ia... Não precisa pensar. Só vai... Exatamente. Né? A gente está meio assim com essa uma coisa questão. Repetitiva. Uma coisa repetitiva. Não precisa de nenhum tipo de elaboração. Não precisa elaborar. É a coisa do livro, né, Isabel? A gente estava falando do livro. A coisa do livro é bom, que você lê um romance, cara, e você... Tempos Modernos, acho que é o nome do filme. Tempos Modernos. Quando você lê o livro, você está criando a imagem na sua cabeça. Claro. Do cenário, da cara do personagem. Tem aqueles livros que você lê que você está vendo exatamente a história na tua frente. E aí, ali, você você só não é o roteirista, porque o roteirista é o editor, é o cara que escreveu o livro, mas você é o diretor do filme, as roupas, você está enxergando o cenário, a cor da floresta, a cor da casa, a cor da sala, você vai imaginando tudo aquilo, e aquilo vai crescendo. Exatamente. Tá certo? Então, o cérebro vai trabalhando e funcionando e vai... Você sabe que você está falando aí, na FLIM, que é a Festa Literária Internacional de Maricá, que teve no mês de novembro aqui, eu comprei alguns livros lá, né? E, inclusive, recebi alguns autógrafos lá nas entrevistas. Então, eu já estou aqui pensando que eu vou fazer tipo um momento de leitura lá em casa com meus filhos, e vai cada um... A gente vai sentar no cantinho, já estou pensando isso. E cada um vai começar a ler teu livro lá. Todo mundo junto lá lendo os livros. Acho que vai ser uma coisa para estimular eles. Muito bom. Estou pensando nisso agora. Isso, exatamente. Não? Eu acho que isso tem que fazer. E fazer também uma coisa que é legal, é ler o livro e depois contar a história pra gente. Eu vou ler o meu livro, você vai ler o seu, ele vai ler o dele. Aí depois cada um vai contar a sua história para da história que leu, entendeu? Para todo mundo saber. Eu acho que assim, tudo isso é muito legal. Já estou buscando artifícios aqui para tentar tirar as crianças um pouco, obviamente, o limite. Temos que ser criativos com essa molecada, senão fazer isso. Elas não vão ter aproveitar futuro. esse período de férias deles também para a gente estar estimulando. Você faz aí com você, eu vou fazer lá em casa também. Sim. E vou fazer comigo mesma. Não, sim. Nós somos os espelhos. Senão não vai ter jeito. Eu fico pendurada lá e aí a Manu também fica. E agora, ainda bem que o pessoal está lá em casa de férias, então não tem muito tempo. Verdade. E vai ficar fazendo comida, fica fazendo isso, fica fazendo conversando, matando saudade e tal. Mas quando a vida volta ao normal, já vai tudo de volta. É isso aí. Bom, então vamos aproveitar as férias para dar uma renovada, amiga. Vamos dar uma repaginada nisso daí. E eu acho que é uma coisa mesmo da sociedade toda tá pensando, né? Sobre isso. Não, isso aí nós temos que... Aqui, a gente pode conversar mais próximo... Mais sobre isso. Até trazer convidados, Isabel. Exatamente. Até trazer convidados, eu acho super importante. Bacana. Eu acho que tá bom. Cauã, quanto tempo nós já falamos, Cauã? 45. Era tudo que 30, você queria, era. A Isabel, gente, acha que nosso programa é um pouco longo. Às vezes, o assunto, a gente vai conversando e tal, papapá. Mas eu acho que eu não acho tão longo assim. Nós fizemos aquela entrevista com o pessoal do Peixe, rendeu, né? Uma hora e pouco de coisa. Foi muito legal e tal. E rendeu a conversa. E aqui hoje rendeu 45 minutos, olha só. Muito bom. Gente, vamos chamar nossos patrocinadores? Vamos. Você escolheu música? Eu não escolhi. Não escolhi música, esqueci. E agora, gente? E agora? Depois a gente pensa na música. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Kena. Nem te conto, Isabel. Ih, tá cheio de novidade, né? Cara, fui lá com a Ana Carolina. Pô. Foi.
Fui lá e nem te conto o que aconteceu, cara. Comprou um monte de coisa. Muita coisa. E ela ainda tem coisa de promoção lá, que ainda pode comprar Acho que vou presentinho. passar lá. Passar lá. Coisas de... Pode passar lá. Kena, fulana. Fulana também tá com umas roupas maravilhosas, gente. Assim, muito lindas. Pode... E aí, aqui você sabe, tem aqui no centro, tem lá em Itaipuaçu, tem em Friburgo. Mas é só entrar, eles entregam no Brasil todo. Exatamente. Casa Moa. Hoje estamos tomando água, porque certas pessoas hoje não tomaram nem vinho, nem cerveja. Porque certas pessoas não tomaram providências, mas tudo bem, vamos tomar água. Um abraço lá para a equipe do Rogério. A Maltes aqui. Um abração também. 2025 a Maltes promete, né, Isabel? Promete. Para a equipe do Matheus, a galera toda lá. Era isso, então. Isso aí. Gente, olha, estamos no final do ano. 2025, tudo de bom para vocês, para a molecada em casa, para os amigos, para os namorados, para os casos, para todo mundo. É isso aí, gente. Foi um prazer ter vocês com a gente aqui esse ano no Simples Assim Podcast. Agradecer muito a parceria de vocês aí. E pedir para vocês continuarem seguindo a gente, apresentando a gente para outras pessoas, amigos, entrando lá na nossa página, nosso canal no YouTube, Simples Assim Podcast, se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho. E nas redes sociais, a gente tem os parceiros aqui no Rio de Janeiro, RJ Notícias, São Paulo, Barão de Tararé, que vocês podem entrar também nas redes sociais e tá vendo o Simples Assim. Então não tem desculpa, porque a gente está em todos os lugares. E olha, 2025 nós queremos os 15 mil de presente, hein? Por favor, hein, galera? É isso aí. Um abraço para todos vocês e um 2025 incrível. Com água, hein? Muita saúde.